uma grande fama às estradas romanas, porque 2000 anos depois, se você for à Itália, você vai ainda encontrar essas ruas intactas, porque a engenharia era perfeita. O Império Romano era um dos maiores que o mundo já conheceu após a Grã-Bretanha, então eles pegavam o melhor de todas as culturas e implantavam dentro do seu sistema. E aí nasceu esse grande ditado. Eu creio que vocês já até escutaram em algum lugar, né? Todos os caminhos levam a Deus. Ou, naquela época, levam a Roma. Se você tiver boca, você chega a Roma. Todos os caminhos levam a Roma. Porque todas as estradas eram construídas naquela época para chegar na capital do Império. Para você poder ter uma proteção e não passar por vales, para você passar onde era seguro. E em cada cidade tinha um posto de uma esquadrilha romana, onde você poderia ter ali uma segurança humana. Então, quando Jesus disse aqui, eu sou o caminho, é porque naquela época não só existiam muitos caminhos e tinha essa evidência, mas também existiam caminhos onde as pessoas falavam, o Buda também te leva a Deus, o hinduísmo também te leva a Deus, qualquer coisa aí, o sol, a água, a chuva. Naquela época existia o deus Mamon, existia deuses de pedra, o deus da chuva, o deus que fazia dar fertilidade em casamentos. Nós acreditamos que essa vontade de explorar várias áreas tem a ver com aquilo que Deus colocou dentro de nós, Rômulo. Porque como nós fomos derivado, feito, fabricado por Deus, Deus colocou a gente em existência, mas com uma peça que liga tudo aquilo faltando, chamada essência de Deus. Quando Deus respirou o fôlego dele dentro de nós, ele deixou para fora o tamanho, a marca, a impressão dele. É por isso que o homem, os índios, nas florestas, por não ter um conhecimento, por não conhecer a Bíblia, por mais que eles ainda são ignorantes, eles procuravam adorar alguma coisa. Porque dentro dele, dentro de todo ser humano, existe esse instinto de adorar algo que é maior do que ele. Isso não veio de uma ideia, isso não nasceu em uma ideologia, isso não foi lido em um livro escolar, isso é nato, é inato de você ser humano. Então é por isso que nós vemos várias religiões. O que falar de Gandhi, um homem que nasceu e foi um grande impacto na Terra, chamavam ele da grande alma. O que não falar sobre Buda, o pacificador de todas as épocas, onde ele tinha ali a prosperidade e a paz para oferecer ao mundo. Eles falam muito também de Maomé, o homem que significa o mensageiro de Deus, que é o Deus mensageiro dos muçulmanos, um homem que fundou uma religião que hoje é uma das que mais crescem. E todas essas peças da história, essas pessoas impactaram a Terra, porque conseguiram criar muitos seguidores, conseguiram levar um movimento, mas todos eles, por mais que eles tentaram chamar divindade sobre a vida deles e dizer que eles também eram Deus, toda a vida os seus ossos foram achados e porém perderam a sua divindade. Mas quando veio um homem que falou, eu sou o caminho, a verdade e a luz, eu proponho para você nesta noite que os ossos de Jesus jamais foram achados. Por isso ele é Deus, por isso ele ainda tem o poder de mudar vidas. Então quando Jesus fala, eu sou o caminho, é porque realmente ele era Deus naquela época. Amém? Amém. Os ossos dele não foram achados. E quem for para Israel vai ver um túmulo vazio. Pode-se achar o túmulo de Maomé, pode-se achar Buda e Gandhi, mas Jesus você não acha, porque ele veio para realmente ser o caminho. O que dizer da verdade? Eu sou a verdade. É engraçado que quando Jesus estava perante Pilatos, Pilatos faz essa pergunta para ele. Quem era Pilatos? Era o procurator do Império Romano em Jerusalém. E o maior medo dele era que o povo judeu, Rômulo, viesse a se revolucionar e se rebeliar contra a opressão romana. Isso estava esperado, porque foi muito grande, arduoso e caro a campanha para conquistar a Palestina. É um povo que não aceitava ser dominado, e quando era dominado, tinha que ceder uma metade de autonomia para que eles não se revoltassem. Então por que eles mataram Jesus? Por que Judas traiu e Pilatos aprovou? Porque eles estavam com medo do povo se rebeliar através da liderança farisana. Eu aprendo aqui a Bíblia nos ensinando Jesus perante Pilatos. E Pilatos perguntando, o que é a verdade então? Quando Jesus fala, quando Jesus responde. É uma pergunta que foi feita nessa época, relatada nos 4 evangelhos, e que ainda hoje as pessoas estão procurando a resposta. O que é a verdade? What is truth? A Bíblia fala que a verdade, o quê? Conhecereis a verdade? E a verdade vos libertará. O que é essa verdade? As pessoas até hoje, Palmeiras, estão procurando essa verdade. Através de teorias
econômicas. Qual é a verdade de um sucesso absoluto? Algoritmos de matemática procurando poder calcular infinidade. As pessoas até hoje estão procurando a verdade através do que é o sentido de vida. O que é esse negócio que a gente existe? Será que tem vida após a morte? Qual é a verdade? Nós somos ou não somos eternos? Me fala então qual é a verdade, porque naquela época existiam muitas mentiras, muitas lendas. Se você virar o relógio do tempo só um pouquinho, você vai estudar sobre um povo grego, onde tem uma grande e famosa história de lendas das mitologias gregas, de deuses que têm nomes dados após planetas, que viviam no Monte Olympus, e cada deus era dono de um poder da natureza, ou da água, ou do fogo. Então existiam muitas verdades, muitos métodos, muitas maneiras de explicar o que se não conhecia. Nós não entendemos, dá um Deus para aquilo, inventa uma história, esta lenda responde isso. E tinha o Deus da beleza, o Deus do raio, o Deus da guerra, o Deus da força. E é por isso que as verdades procuradas naquela época caíam por terra, porque uma verdade absoluta, ela jamais cai por terra. Então quando Jesus disse, eu sou a verdade, é porque ele era realmente filho de Deus, divino, que veio à terra para se entregar para nós, e aquela história jamais parou de ser contada. Inclusive estou falando aqui para vocês essa noite. Eu não estou falando para vocês de Zeus, de Júpiter, de Hélio. Estou falando de Jesus Cristo, Filho de Deus de Nazaré. Jesus, ele realmente é aquele que marcou a história, que mais impactou. Se Jesus disse, eu sou a verdade, é porque ele realmente era a verdade em todos os sentidos. Ele também disse, após ser o caminho, após ser a verdade, ele também disse que ele era o quê? Ele era também a luz. Naquela época a luz era importante, Vaguinho. A economia do povo, da sociedade do povo, era agrícola. Era uma economia, Márcio, de agricultura, onde o povo dependia daquilo que eles plantavam para comer. Antes disso, o povo, eles caçavam, eles ficavam de lugar em lugar, eles tentavam por métodos de o plow, que foi, não sei como que fala plow em português, mas é uma ferramenta que levou a sociedade de gatherers and hunters para pessoas da era agricultura. Como é que fala plow em português? O plow, aquele negócio que sai assim, fazendo buraco no meio da terra, sabe? Hã? Então vai ser plow. Como é que é? Arado ou Que o boi coloca nas costas, vai fazendo aquele arado. Então, essa ferramenta revolucionou, porque aí eles começaram a plantar, começaram a nascer fazendas. É um cântico que quem tem posto a mão na arado não pode mais olhar para trás, é isso mesmo? Então, coloca umas obras. E nessa época, quando nós estamos falando aqui de luz do que Jesus falou, é porque naquela época não existia eletricidade não, mas bom, não tinha luz, não tinha poste. E as pessoas só podiam produzir, só poderiam trabalhar, só poderiam chegar a algum fim lucrativo nos campos em que eles plantavam e colhiam, e dependiam da chuva para comer, sobreviver e sustentar, quando o sol estava brilhando. Então hoje, nós temos que entender a importância que a luz tinha antes, que hoje não tem. Hoje tem pessoas que até trabalham à noite. Eu, quando cheguei aqui, pegava um Burger King, né? Fazia aquele part-time e trabalhava até a noite. Quem aqui já trabalhou num fast food? Hã? Chegando à noite, trabalhando tarde, mas o carro tem luz. Dentro do... Qual era o restaurante que você trabalhava? Dennis. O Dennis tem luz lá dentro. Na verdade, então, hoje as coisas mudaram. Nós não damos tanto valor para a luz como antigamente. Então, as pessoas usavam do sol para poder ser a bússola, aquilo que sustenta e determina quando você pode trabalhar ou não. E quando Jesus disse, eu sou a luz, ele queria dizer que você não mais vai depender da circunstância geológica, porque eu vou esclarecer todas as áreas financeiras da sua vida. Jesus dizendo, eu sou a luz, ele estava dizendo, você não depende mais do sol, você depende daqui em diante de mim. E você, é interessante que nós estávamos até aqui começando o assunto como Deus tem sido fiel de quando nós dependemos dele.
não é? Você falou de fidelidade, você falou que você fica tranquilo, e isso tem tudo a ver com uma promessa. Não tem a ver com a nossa habilidade tanta de aceitar essa ideia, mas sim porque Jesus falou, eu sou a luz. Quando Jesus disse, eu sou a luz, Ele está dizendo, eu quero iluminar a sua vida agora. Eu é que vou ser aquele que vai fornecer para você e suprir